Atos Apóstolos, capítulo 28, o verso de número 3, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, colocou-os no fogo. Neste momento, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Sacudindo, porém, ele a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe aconteceu, mudaram de opinião e diziam que era um Deus. Só até aqui. Vamos orar. Espírito Santo, como sempre eu peço, ajuda-me a ministrar a tua santa palavra. Fala conosco nessa tarde. Precisamos ouvir a sua santa e poderosa voz. Eu quero te pedir que este lugar permaneça cercado com a tua presença e não permita que um espírito maligno sequer roube a palavra dos corações que a partir de agora será ministrado. É tão bom estar na tua presença, é tão bom prestar culto de louvor ao Senhor. E nós só estamos aqui porque o Senhor nos deu saúde. Só estamos aqui porque o Senhor nos deu vida. E nós te louvamos. Nós te louvamos. Obrigado por essa oportunidade de, no primeiro domingo do ano, estar aqui na tua presença, reunido como igreja, para te oferecer mais um culto. Receba o culto da tua igreja mais uma vez. Pai, eu também quero te pedir que, enquanto estiver pregando a palavra, os teus anjos estejam aqui trabalhando. Envia anjos para trabalhar em nosso favor, em nome de Jesus. Abre a porta da palavra de revelação. Abre também os nossos entendimentos. Ilumina a nossa mente. Fala com a gente, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Presta atenção. Hoje eu quero ministrar uma palavra. Submeter o seguinte tema: você vai chegar no lugar que Deus disse. Você vai chegar no lugar que Deus disse que chegaria. Você vai chegar no lugar que Deus disse. Você pode repetir mais uma vez isso? Você vai chegar no lugar que Deus disse. Quando a gente começa o ano, nosso coração é renovado com várias expectativas. Quando a gente começa o ano, a nossa fé se renova. Quando a gente começa o ano, a gente renova os planos, renova as metas, renova os objetivos. Mas quando o ano começa a se desenrolar, tal qual uma viagem que a gente planeja, muitas coisas podem acontecer. Inclusive coisas que a gente não planejou. Inclusive coisas que fogem, inclusive, em alguns momentos, do nosso controle. Mas essa tarde o Senhor me traz aqui para dizer para você que
você vai chegar no lugar que Deus já planejou para você. Quando você chegar a 31 de dezembro deste ano, você vai se lembrar dessa palavra. O Espírito Santo vai fazer você lembrar que no primeiro culto de domingo de 2025, você recebeu uma palavra profética da parte de Deus para a sua vida. Eu quero que, por favor, você olhe para pelo menos 3 pessoas diferentes com cara de crente, porque existe cara de crente e cara de incrédulo, né? Faz uma cara, a melhor cara de crente que tu puder. Faz uma cara de crente, coloca assim um dedo de profeta e diz assim: você vai chegar. Somente isso. Você vai chegar. Você vai chegar. Olha para o seu irmão da direita, da esquerda, para fazer essa opção de pessoa, gente. Tem gente que fala só para a direita. Quem está na esquerda também fala também, por favor. Você vai chegar. Você vai chegar. Escute. O Senhor havia feito para Paulo uma promessa. Que promessa? Capítulo 23 de Atos Apóstolos, versículo 11. A Bíblia diz que na noite seguinte o Senhor apresentou-se a ele e disse: Paulo, tenha bom ânimo. Como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. O que Deus está dizendo para Paulo aqui é: Paulo, você vai chegar em Roma. Você vai testemunhar do meu nome em Roma. Escute. Quando a gente chega no capítulo 27 de Atos, Paulo está preso. A situação para Paulo é desfavorável, porque Paulo está sendo conduzido a Roma como um prisioneiro. Não foi exatamente do jeito que Paulo planejou. Até porque ninguém planeja ficar preso. Não. Ninguém planeja ser conduzido de um lugar a outro como um presidiário. Não. Ninguém planeja isso. Mas mesmo Paulo vivendo uma situação que ele não havia sido uma situação que não havia sido planejada por ele, Paulo agora está sendo conduzido ao lugar que Deus disse que ele chegaria, Roma. Paulo é posto em um navio, sob a segurança e sob a vigilância de um oficial, um centurião romano, chamado Júlio. É só o texto do início do capítulo 27 de Atos. E a Bíblia diz que ele parte em direção a Roma, o vento era contrário. Paulo está indo em direção ao lugar que Deus disse que ele chegaria, mas o vento é contrário. Presta atenção. Quando Paulo percebe que o vento é contrário e que o vento não iria permitir que ele chegasse, e Lucas começa a descrever, diz que a situação era difícil, eles estavam navegando com dificuldade. Tem decorrido já há muito tempo, versículo 9, sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado. Paulo advertia-os. Olha o versículo 10, capítulo 27. Senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Olha o que Paulo está dizendo. Gente, eu tenho uma promessa. Eu sei onde eu vou chegar. Mas eu estou percebendo que não dá para a gente ir agora.
Eu estou percebendo que não dá para a gente seguir viagem nas condições que estamos. É melhor que a gente espere esse mau tempo passar. Mas alguém não quis ouvir Paulo. O versículo de número 11, a Bíblia diz que o oficial, porém, cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. E aqui eu preciso chamar-lhes a atenção para algumas verdades que a gente não pode esquecer em 2025 e jamais na nossa vida. Que verdade, pastor? Primeira verdade. Presta atenção nisso aqui. Primeira verdade que você não pode esquecer em 2025. Primeira verdade. Se é que você quer chegar em 31 de dezembro vitorioso. Primeira verdade. Preste atenção aos sinais de Deus. Preste atenção aos sinais de Deus. A Bíblia diz que Deus não permite que nada aconteça sem antes avisar os seus servos, os profetas. Vou repetir mais uma vez isso. Deus não permite que nada aconteça sem antes avisar os seus servos, os profetas. Não existe a história de você andar com Deus e ser pego de surpresa, não. Não. Deus avisa. Deus fala. E nós precisamos dar atenção, prestar atenção aos sinais de Deus. A palavra que eu tenho para você hoje aqui é esta, irmão. Não ignore os sinais de Deus. Ao longo da trajetória de 2025, ao longo da trajetória da sua vida, não ignore os sinais de alarme de perigo. Está aqui. Depois de muito tempo, sendo já perigosa a navegação. Por quê? Porque o vento é contrário. Era inverno. O barco, o navio, tinha 276 pessoas carregando um trigo. O vento era difícil, a navegação, o vento contrário. Era prudente parar. Mas aqui, alguém está ignorando o que Paulo está dizendo. Tem situações desastrosas que acontecem na nossa vida porque ignoramos os avisos de Deus. Ignoramos os sinais de Deus. Olha para Paulo dizendo: eu vejo que a viagem, versículo 10 na versão Ara, capítulo 27 de Atos, vejo que a viagem vai ser desastrosa, com dano e prejuízo. Alguém disse por aí que sucesso deixa rastro, né? Se você quer ser bem sucedido, alguém já falou isso para a gente aprendeu isso. Se você quer ser bem sucedido, observe alguém que é bem sucedido e tente modelar essa pessoa. Sucesso deixa rastro, legal, isso é verdade. Mas também o contrário é verdadeiro. O fracasso, o desastre, também deixa rastro. E Deus permitirá que você veja os perigos. Para quê? Para que você tome as medidas de precaução necessárias na sua vida, na sua família, no seu ministério, ao longo da sua trajetória aqui na terra. O problema é que a gente vê o perigo e por causa de um certo grau de imprudência ou imaturidade na nossa vida, a gente ignora. Se tem algo que nós precisamos pedir a Deus todo dia é sabedoria, discernimento, prudência. Sabe o que diz o texto de Provérbios 27:13? A pessoa prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente
e sofrem as consequências. A maioria dos desastres, escute, são precedidas por sinais. Deus permite a gente ver, está na cara. Mas alguém disse: não, pastor, mas eu creio que vai dar certo. Escute, você não pode ter uma fé irresponsável, porque esse crer, na verdade, é coisa da sua cabeça. Esse crer não é baseado naquilo que Deus disse para você. Pastor, mas eu acho que vai dar. Eu acho não. É a sua vida. Você não pode ficar brincando com a sua própria vida. Você não pode viver de forma irresponsável e viver dizendo eu acho, não pode. Na maioria das vezes vai dar ruim. Existem sinais de que você pode, por exemplo, estar se perdendo espiritualmente. Ninguém se perde da noite para o dia, irmão. Não. Ninguém se desvia da noite para o dia. Da noite para o dia, não. Existem sinais de que você pode estar se perdendo. Existem sinais de que você pode estar em uma trajetória perigosa na sua vida. Quer ver alguns sinais? Quando alguém perde o desejo pela oração, quando perde desejo pela leitura da palavra, quando alguém tem muita dificuldade de entender a palavra, parece que a mente está bloqueada. Não sei se você já teve essa experiência alguma vez na sua vida. Uma experiência muito ruim, você lê e não entende, lê e não entende, lê e não entende. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? É nesse momento que você vai ter que prestar atenção aos sinais de Deus. Você pode estar sob um ataque espiritual. Pastor, quais são os sinais de que possivelmente eu possa estar me perdendo? Ei, falta de prazer em prestar culto a Deus. É quando as coisas da terra assumem um papel ou um valor mais significativo do que as coisas de Deus. É quando você passa a pensar mais nas coisas da terra, a buscar mais as coisas da terra do que as coisas de valor eterno. São sinais de que alguma coisa não está bem. São sinais de perigo. É quando você começa a priorizar as coisas, sabe, da terra em detrimento das coisas do céu. Quer ver? Sinais de que um casamento pode estar correndo perigo. Morte do diálogo. Irmão, não existe divórcio da noite para o dia. A morte do diálogo é um sinal de que a trajetória a dois está em perigo. É preciso parar, é preciso recobrar a atenção, recobrar as forças, ver o que está acontecendo, reparar as brechas. Morte do diálogo é um sinal. Quando o casal começa a fazer coisas escondidas um do outro. Quando tem senhas no celular, um não sabe a senha do outro. Quando existe ausência de prestação de contas. Sai com quem quer, chega a hora que quer e não precisa prestar conta um para o outro. Isso não pode ocorrer entre os cônjuges. Isso não pode ocorrer na relação de pai e filho. Se estiver ocorrendo, a sua família está correndo perigo. E o detalhe é que às vezes Deus levanta uma voz para te dar alertas de algo de errado que pode estar acontecendo, algo de perigo de um perigo iminente da sua família, e você ignora isso. Não ignore os avisos de Deus para você. Filhos que podem estar se perdendo sem você perceber.
Filhos que saem de casa e não tem hora para chegar. Filhos que saem de casa e não comunicam com quem está indo. Quem são os amigos? Filhos que têm muita, privacidade. Não. Vai ter privacidade depois que casar e tiver na sua própria casa. Pastor, mas isso é coisa do século passado. Ah, é? É por isso que essa geração está cada vez mais se deteriorando, descendo ladeira abaixo. Porque os marcos antigos estão sendo ignorados. Os bons costumes negligenciados. As boas condutas sendo atropeladas. Filhos que não têm mais o temor de Deus. Filhos que não prestam culto a Deus. Filhos que não têm vida devocional diária em casa. São sinais de perigo iminente. Você que é pai, você que é mãe, pelo amor de Deus, estabelece antes que seja tarde demais um devocional na sua casa. E é você que tem que fazer isso. Você que é pai, você que é mãe, olha, separa um tempo, que hora, não sei. Pode ser de manhã, pode ser meio-dia, pode ser de tarde, pode ser à noite. Cada família tem a sua rotina. Planta a palavra de Deus dentro de casa. Nós não podemos ignorar os sinais. Quando a palavra de Deus é negligenciada, o perigo é iminente. O desastre está anunciado. Palavra de Deus. Você quer ter um 2025 feliz? Ei, obedeça às instruções de Deus para a tua vida. Você quer ter um 2025 próspero? Obedeça aos conselhos da palavra de Deus. Não seja um ouvinte esquecido. Ouve a palavra, entra por aqui, sai por aqui, atravessou aquela porta, não lembra de mais nada daquilo que deveria ter colocado em prática no mesmo dia. Tudo aquilo que você ouve e não coloca em prática, você esquece. Escute os conselhos daqueles que conhecem a Deus e andam com Deus. Olha o versículo 11. O oficial, porém, não cria. Não, ele cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Irmão, isso é assustador, mas é verdade. Tem gente acreditando mais no que o terapeuta diz, pastor Lenilson. Do que no homem de Deus fala aqui desse altar. Tem gente que crê mais no que o psicólogo desviado diz. É porque tem alguns psicólogos que estão desviados mesmo. Do que o que Deus está falando para você aqui desse altar. Tem gente que acredita mais no conselho da vizinha, da amiga. Oi, amiga. Amiga, coisa nenhuma, amigo. Para ouvir o que Deus está te falando. Você crê que ainda Deus fala? Você crê que Deus fala? Só está escrito na palavra. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Escute-me. Quando você tapa os seus ouvidos aos conselhos, às orientações vindas do altar do Senhor, você corre grandes riscos ao longo da sua trajetória. Já disse aqui algumas vezes que o segredo de uma vida próspera e feliz é ouvir
a voz de Deus. Eu vou repetir mais uma vez isso. O segredo da prosperidade, o segredo de uma vida próspera e feliz é ouvir a voz de Deus. Sabe qual é o nosso grande problema hoje? A gente anda muito atarefado para ouvir Deus. A gente anda feito Marta, naquele episódio de Marta e Maria. Anda tão agoniado com as coisas que não tem mais tempo para, sabe, fazer perninha de índio e se curvar para ouvir Deus. Deus fala quando você se cala. Deus fala quando você intencionalmente dá um mute nas vozes que perturbam o seu dia a dia. Deus fala quando você diz: Deus, fala comigo, preciso ouvir a tua voz. Eu não quero tomar nenhuma decisão errada na minha vida. Deus, eu não quero ignorar os sinais que o Senhor está me dando. Fala comigo. Vamos seguir no texto. Olha o que diz a palavra. Como aquele porto não era próprio para invernar. Versículo 12, capítulo 27. A maioria deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podia, chegar a Fênice, um porto de Creta, que dá para o nordeste e para o sudeste, ali invernar. Olha que problema, gente. Aqui eu estou narrando para você o momento que Paulo está em uma navegação em direção ao lugar que Deus disse que ele chegaria, que era Roma. O centurião, o oficial, está dando mais crédito ao que o dono do barco está dizendo. Ele acreditou mais do que o piloto está dizendo, que Paulo dizia. E a ideia deles ali era: olha, nós vamos... eles fizeram uma reunião ali e a maioria disse: não, é seguro a gente ir. Dá para a gente continuar vivendo, dá para a gente seguir viagem do jeito que estamos. Eles estavam ignorando o perigo. Eles estavam ignorando os sinais de Deus. Eles estavam ignorando a voz profética. Mas como a maioria está dizendo, então bora. Ei, cuidado com a voz da maioria. Nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Vou repetir mais uma vez isso. Nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Não é porque a maioria está dizendo que é para você ir, que é para você ir. Não é porque a maioria está dizendo que é certo, que de fato é certo. Não é porque a maioria também está fazendo o que é errado, que você vai fazer o errado. O errado não se tornou certo, não se torna certo porque a maioria está fazendo. Nem também aquilo que parece ser certo é de fato certo porque a maioria está fazendo. Ei, se você não parar para ouvir o que Deus está dizendo, ainda que seja minoria, você corre o risco de naufragar, de ter desastre ao longo da trajetória. Olha o versículo 12. Como aquele porto não era próprio para invernar, a maioria deles foram de parecer que se partisse dali. Cuidado com aquilo que a maioria está falando. Pare de dar ouvidos à maioria e ouça o que Deus diz. Vou repetir mais uma vez isso. Pare de dar ouvidos à maioria e ouça o que Deus diz. Tem muita gente que não quer obedecer. Sabe por quê? Porque a maioria decidiu não obedecer. Nós declaramos que 2025 é o ano da honra.
E tem muita gente, olha, que decidiu não honrar a Deus. Ei, se a maioria não decidir honrar a Deus, escuta uma coisa, eu vou honrar a Deus. Se a maioria decidir não prestar culto a Deus, eu vou continuar prestando culto a Deus. Se a maioria achar que não precisa orar, eu vou continuar orando. Se a maioria achar que é melhor desobedecer, eu vou continuar obedecendo. Escuta uma coisa, irmão, você não faz parte da maioria medíocre, você não faz parte da maioria rebelde, você não faz parte da maioria fracassada. Ei, você faz parte de uma minoria que vai obedecer, que vai honrar, que vai adorar ao único e verdadeiro Deus. Você está aqui não para ser derrotado ou nem fracassado. Deus te trouxe aqui para receber uma palavra que vai nortear cada passo dos seus dias em 2025. Se você está disposto a fazer parte da minoria que vai ser vitoriosa, levanta suas duas mãos aos céus e diga alguma coisa para Deus aí, pelo amor de Deus. Diga para Deus: Deus, eu vou ouvir a tua voz, ainda que a maioria não queira te ouvir. Deus, eu vou te obedecer, ainda que a maioria não queira te obedecer. Deus, eu vou continuar te honrando, ainda que a maioria não queira te honrar. Deus, eu vou continuar te adorando, ainda que a maioria decida murmurar. Eu vou continuar sendo fiel, ainda que a maioria não queira ser fiel. Eu já ouvi coisas do tipo: para que tanta oração? Que é isso, pastor Moisés? Já ouvi isso de obreiros: para que tanta oração? Para que tanto radicalismo? Para que tanto jejum? Para que tanta palavra? Ei, eu tenho a resposta. Eu quero terminar bem a carreira que o Senhor me tem proposta. E eu estou aqui para declarar como profeta da paz de Deus na sua vida: você vai terminar bem, você vai terminar bem. Você não vai terminar desonrado, fracassado, envergonhado. Ei, Deus me traz aqui nessa tarde como profeta do Pai para você. Você vai terminar bem para a glória do nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, levanta suas mãos, glorifica Ele, exalta Ele, aplauda Ele. Vai terminar bem. Vai terminar bem. Vai terminar bem. Agora escute. A Bíblia diz que depois que eles entram no barco, eles estão partindo. A Bíblia diz que o dia estava legal. Aqui versículo 13: soprando o vento sul brandamente. Olha o detalhe do texto: soprando o vento sul brandamente. Ei, isso é uma coisa. Se Deus disse, se Deus já te mostrou alguns sinais, ignora todo o resto. Porque tem situações que parece ser no início, mas lá na frente vai dar problema. Tem situações que parece que vai ser legal. Está aqui: soprando o vento sul brandamente, e pensando terem já o que desejavam, que um bom tempo. Levantaram a âncora, foram mais de perto, costeando a ilha de Creta. É mais ou menos assim: olha, já que esse Paulo falou, a gente vai margeando aqui, porque qualquer coisa a gente volta. Ei, andar em desobediência é perigoso, porque pode ser que não dê tempo voltar.
Quer ver? Versículo de número 14. Não muito depois, olha, porém, desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento. Isso aqui eles não esperavam. Chamado vento nordeste. Aqui foi um furacão. Sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, cedemos a sua força e ficamos à deriva. Só que isso é quando eles são tomados de repente por uma tempestade, porque agora eles estão em desobediência. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Quem vive em desobediência de repente será apanhado por uma crise que não consegue controlar. Vou repetir mais uma vez isso. Quem vive em desobediência de repente será apanhado por uma tempestade que não consegue vencer. Quem vive em desobediência está correndo sérios riscos, inclusive de vida. De repente a Bíblia diz que o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. A versão de veio diz assim: sem poder resistir ao vento. Ao versículo, a continuidade do texto. Assim, olha, cedemos a sua força e ficamos à deriva. Sabe o que é ceder a força? Inicialmente aqui, irmão, eles tentaram lutar contra a tempestade. Bora. Ei! Mas tem uma hora que a força acaba, filho. Não sei se você já lutou contra uma tempestade na sua vida que você se sentiu impotente. Você lutou. Não dou conta. É quando a tempestade é maior do que as suas forças. É quando você se sente impotente diante da situação adversa que você enfrenta. É quando você percebe que você não tem mais força e você se rende. Você entrega os pontos. É quando você luta, não tem mais força, chuta o pau da barraca. Se entrega. Deixa o barco à deriva. É quando a gente perde o controle da situação. Não sei se você alguma vez já viveu isso na sua pele. Quando a gente parece que perdeu o controle. E literalmente aqui foi isso que aconteceu. Os marinheiros experientes, que lá atrás estavam criticando de Paulo, agora perderam o controle. O barco agora está à deriva. Eles estão completamente sendo açoitados pelos ventos. O barco agora está sendo fustigado pelas ondas do mar. Aqui é quando se perde o controle das emoções. E fala o que não deve falar. Faz o que não se deve fazer. Compra o que não deveria comprar. Aqui é quando perde o controle dos filhos. É quando perde o controle do casamento. É quando perde o controle mental, inclusive. O barco está à deriva. Não tem mais o que ser feito. É quando a gente diz assim: deixa aí para ver no que vai dar. Já que nada eu posso fazer, entrega os pontos. Já que eu não consigo lutar contra a tempestade, então deixa aí. Já que eu já fiz tudo o que eu podia, então deixa aí. Para ver no que vai dar. E a Bíblia diz que eles ficaram naquele estado alguns dias, sendo açoitados pela tempestade. E de repente, durante esse episódio,
eles começam a ter prejuízos. Escute aqui. Eles lutaram contra até a exaustão física, deixaram o barco à deriva, e agora, escuta, eles começam a ter prejuízos. Quem vive em desobediência, inevitavelmente, vai começar a tomar prejuízos. Quem toma decisão sem antes ter ouvido a voz de Deus, inevitavelmente vai tomar prejuízos. Por quê? Porque todo prejuízo não vem de Deus. Todo prejuízo é resultado da nossa cabeça dura, da nossa rebeldia, da nossa rebelião, da nossa impaciência, da nossa imprudência. É quando a gente não para ouvir Deus sobre aquilo que a gente se propõe a fazer. A Bíblia diz aqui, olha: como fomos violentamente agitados pela tempestade, e no dia seguinte começaram a esvaziar o navio. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Sabe, aquilo que um dia era útil, agora já não é mais. Vão jogar fora. E agora eles começam a ter prejuízos. Sabe por que Deus me trouxe aqui para ministrar essa palavra? Porque 2025 não é ano de você tomar prejuízo na sua vida. Não, eu vou repetir mais uma vez isso para você receber essa palavra. Deus me traz aqui nessa tarde para ministrar essa palavra para o teu coração, porque 2025 é ano de honra, não é ano de você tomar prejuízo na sua vida. Não, eu vou repetir isso pela terceira vez, até você pensar para o seu espírito. 2025 é ano de honra, não é ano de você tomar prejuízos. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui descendo sobre a vida de alguém, não sei quem. Aleluia. Todo prejuízo na tua vida será estancado pelo poder de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que eles estão lançando tudo no mar. E por que eles fizeram isso? Por que fizeram isso? Por que que alguém está dentro do navio e começa a jogar os móveis para fora, as cadeiras, mesas, todo o material do navio, o trigo fora, as bagagens fora? Por quê? Sabe por quê? Porque eles perderam a esperança. E quando a gente perde a esperança, a gente faz coisas que a gente nunca imaginou, nem imaginávamos que seríamos capazes de fazer. E é exatamente isso que estão fazendo. Versículo 20 diz assim: não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Irmão, que situação vexatória é essa que eles estão passando? Sabe? Lutou. Já tomei todos os prejuízos que eu poderia ter tomado. E agora? Não tem mais esperança nem de vida. Não. É quando você olha assim, não, dessa eu não escapo. Ou então é quando alguém olha para você e diz: não, agora acabou. Não, agora não tem mais jeito. Depois de tanto prejuízo, não, agora dessa aí não sai. A Bíblia diz: depois de muitos dias, porque isso é natural para quem já está na prova há muitos dias, sabe? Já está naquela luta travada há muitos dias. Você olha para a direita, não vê saída, para a esquerda também não. Olha para frente, está tudo escuro, para trás dá até pavor de olhar. Olha para frente, o sol não brilha mais, está tudo escuro. E pior, já está nesse estado há muitos dias. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O sol não parou de brilhar só porque as nuvens estão ofuscando o brilho do sol.
Só porque você não está vendo o sol, não significa dizer que não há esperança para a situação que você está enfrentando. Só porque os dias são tenebrosos, não significa dizer que tudo está perdido. Olha o que acontece. A Bíblia diz que é nesse momento que o anjo do Senhor visita Paulo. Você não está entendendo isso não, irmão? Nos teus piores dias, nos dias mais difíceis da sua vida, haverá visitação de Deus. Deus vai te visitar e Deus vai falar com você. Deus vai te fazer lembrar as promessas que Ele já te fez. Está aqui. Paulo diz assim: tenhais bom ânimo, porque ninguém se perderá, somente o navio. Por quê, Paulo? Porque esta mesma noite, olha, está escrito, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Haverá visitação de Deus durante cada tempestade que eu ou você enfrentar, irmão. Deus jamais vai te deixar, Deus jamais vai te abandonar nos dias maus, nos dias difíceis da sua vida. Haverá visitação de Deus para te fazer lembrar aquilo que Ele te disse lá atrás. Lá atrás, capítulo 23, ele diz: ô Paulo, você vai levar o meu nome em Roma, Paulo. Mas agora Paulo está indo para Roma e no meio tem uma tempestade. Mas a palavra de Deus para você é esta, meu filho: independentemente das tempestades que eu e você atravessar, nós vamos chegar no lugar que Deus disse que nós chegaríamos. Se não chegar em navio, nós vamos chegar nadando. Se não chegar em navio, se vamos chegar nadando, nós vamos chegar boiando. Mas de uma coisa eu tenho certeza: nós vamos chegar no lugar que Deus já prometeu para mim e para a sua vida. Você vai chegar. Sacode mais uma vez esse irmão que está perto de você com essa cara de fé, e assim: você vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Ei, vai chegar. Vai chegar. Haja o que houver, venha o que vier, você vai chegar. A promessa vai se cumprir para a glória do nome dele. Escute. Paulo olha para aquele povo que está junto com ele naquela tempestade. E aqui eu acho interessante que Paulo diz assim: olha, vocês deveriam ter me ouvido. Paulo aproveita para dar um puxão de orelha em todo mundo. Paulo não pede viagem. Vocês deveriam ter me ouvido. Eu disse lá atrás. Mas agora Paulo disse: não, Paulo não procura culpados, porque também não adianta procurar culpados no meio da tempestade. Paulo só traz uma palavra de encorajamento. Ei, tenha um bom ânimo. Oh, glória a Deus. O Senhor Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Anima-te, meu irmão. Ei, não deixa o desânimo tomar o teu coração. No dia que o desânimo tomar o teu coração, lembra de tudo aquilo que Deus já te disse. No dia que o desânimo tentar tomar o teu coração, chama alguém para orar por você. Faz como eu fiz hoje. Olha, ora por mim. No dia que o desânimo tentar tomar o teu coração, lembre-se: Ele está contigo. Tenha um bom ânimo, tenha um bom ânimo. Salmo 91, 15, 16 diz: Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Da
dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você não morre nessa tempestade, você não será envergonhado nessa tempestade. A mão de Deus, o socorro de Deus há de se manifestar nos dias mais difíceis e improváveis da sua vida, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Só que está escrito Isaías 43:2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe o que Paulo está dizendo? Não tenham medo. Por quê? Ele me visitou esta noite. Aleluia. Ele disse que nós chegaríamos. Aleluia. Tenham bom ânimo. E o próprio anjo chega para Paulo e diz: Paulo, coragem, não temas, Paulo. Importa que sejas apresentado a César. E Deus te deu todos os que navegam contigo, Paulo. Olha o que o anjo está dizendo para Paulo. Olha a mensagem que o anjo traz para Paulo, vindo do próprio Deus. Ô Paulo, não importa a tempestade. Sabe o que importa? É que você vai. Não importa a tempestade. O que importa é que você vai. Você entendeu ainda não? Foi? Não importa a tempestade. O que importa é que você vai. Não, você vai gritar mais forte isso, irmão. Isso é para você aqui agora. Não importa a tempestade, os dias difíceis, as dificuldades, as lutas, as aflições, as caras feias, as caretas, os gigantes. O que importa é que você vai. Não, irmão, um chegar desse jeito dá até uma tristeza. Não importa as tempestades, as caretas, não importa os gigantes, as muralhas. O que importa é que você vai chegar. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Para encurtar a conversa, escuta aqui. A Bíblia diz que o navio quebrou. Prejuízo total. Quem sabia nadar ia ter que andar nadando. Quem não sabia nadar teve que se agarrar a um pedaço de madeira. Saiu flutuando, mas chegou. Quando eles chegam na ilha de Malta, a Bíblia diz que os nativos usaram com eles de bondade. Acenderam a fogueira, nos recolheram. Sabe o que é isso? Escuta aqui. Neste ano de 2025, isso é uma palavra profética para você, meu irmão. Você vai cair na graça até de gente que não te conhece. Aleluia. Agora escuta aqui. Quando Paulo está ali ajudando a fazer aquele fogo, porque o tempo está frio, eles acabaram de sair nadando de madrugada. Paulo pega um graveto, achando que é graveto, mas na verdade é uma serpente. Quando ele vai jogar aquele graveto no fogo, era serpente. A Bíblia diz que aquela serpente, fugindo do calor, prendeu-se na mão de Paulo. Opa, peraí. Paulo acabou de escapar de uma tempestade. Agora tem serpente. E a serpente, picou a mão de Paulo. Todo mundo está olhando para Paulo, esperando que Paulo inchasse e morresse de repente. Escute, recebe essa palavra no teu espírito em nome de Jesus. Vai ter gente esperando a tua derrota, vai ter gente esperando o teu fim,
Vai ter gente achando, olha, fiz um feitiço, fiz um trabalho, despachei lá na encruzilhada, na Mata Virgem, no cemitério, onde quer que seja. Agora eu acabei com ele. Vai ficar esperando, sabe por quê? Porque você vai permanecer de pé. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Oh, glória a Deus. Quem esperou a tua derrota vai ter que assistir você permanecer de pé, sendo coroado por Deus, sendo honrado por Deus. Quem esperou ver você envergonhado, ei, vai ter que assistir de camarote. Oh, glória a Deus. Deus te honrando ao longo deste ano de 2025. Por quê? Porque você não vai ignorar os alertas de Deus para a tua vida. Por quê? Porque você não vai endurecer o coração quando Deus falar com você. É por isso que lá em Hebreus 3:7 diz: se hoje ouvis a minha voz, não endureçais os vossos corações. Você não vai endurecer o seu coração, meu irmão. Você não vai endurecer o seu coração, minha irmã. Você vai obedecer fielmente a tudo quanto o Pai te mostrar, a tudo quanto Deus falar com você. Deixa eu orar com você. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Pastor, e por que Deus permitiu essa tempestade na vida de Paulo? Sabe para quê? Para que o nome dele fosse glorificado. Sabe para quê? Para ensinar para mim e para você que nos dias de tempestade não é dia de desistir. No dia de tempestade não é dia de ficar desanimado. Sabe para quê? Para ensinar para você que mesmo no dia das tempestades Deus pode nos visitar. Para mostrar para você, sabe o quê? Que mesmo nos dias que a gente não vê saída, sempre haverá uma saída. Aleluia. É questão de tempo, o socorro vai chegar. O socorro vai chegar, a provisão de Deus vai chegar para você. Jeová Jireh vai se manifestar ao longo desse ano. Eu vou repetir mais uma vez isso. Jeová Jireh, Deus da provisão, o Deus que trará para você justamente o que você mais precisar, na hora certa, sem atraso. Ele vai trazer para você, Ele vai se manifestar a você. Erga as suas duas mãos, pelo amor de Deus, e durante pelo menos 30 segundos, se você puder, adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus. Haja o que houver, você vai chegar no lugar que Deus disse.